Olá, gente. Estamos no nosso horário. Vamos dar então início ao nosso encontro deste sábado de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho e nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, que nasceu da Virgem Maria e padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Eu creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Você possa louvar e agradecer a Deus por essa oportunidade, mais esse encontro, por estarmos aqui reunidos neste momento na presença do Senhor. E peça ao Senhor e ao Espírito Santo que venha te conduzir nesta tarde, abrir teu entendimento, tocar a tua mente, teu coração, para que essa catequese de hoje verdadeiramente possa frutificar na tua vida. E eu te louvo e te agradeço, querido Deus, Pai eterno e todo-poderoso, por esse momento, por esta oportunidade, por mais esse encontro, que o Senhor, com a sua permissão, nos dá a graça de aqui estarmos. Quero, Senhor, desde já consagrar cada minuto desta catequese. Que Teu Espírito Santo seja o condutor, o direcionador, o inspirador, para que, Senhor, tudo que aqui a ser falado, refletido, partilhado, transmitido nesta catequese, venha falar profundamente ao coração, à alma, à vida de cada um desses irmãos e irmãs catequizandos, catequizandas, e que possa, Senhor, essa catequese de hoje ainda mais aproximar cada um deles de Ti, Senhor, que é o propósito principal. Essas catequeses nos levar sempre a esse encontro pessoal com o Senhor, que é Deus vivo, que é pessoa e que quer ter intimidade conosco. E que assim, Senhor, essa catequese frutifique em fruto de virtude, em fruto de conversão, em fruto de salvação para a vida de cada um desses catequizandos e catequizandas, e também faça de cada um discípulos, missionários, testemunhos do Senhor em meio a este mundo, em meio a este tempo. E pelos frutos, Senhor, deste tempo de catequese, eu quero desde já te louvar e vos agradecer em nome de Jesus. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, irmãos e irmãs, vamos dar prosseguimento após um intervalozinho, do sábado passado por causa do período de Semana Santa. Vamos prosseguir. Quem está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda.
Eu sou Ribamar, um dos membros dessa catequese da paróquia de São Francisco de Assis, mais especificamente da catequese adulta, juntamente com o nosso irmão Wilson, lá da paróquia da comunidade Nossa Senhora do Carmo, Natália também, membro dessa catequese. São pessoas com quem vocês também vão conviver em algum momento ao longo desse nosso período de catequese, tá? Eu não serei exclusivo aqui não. Mas nesse momento eu, Ribamar, estou aqui, né? Dei esse pontapé inicial, na verdade comecei uma turma ano passado e estamos concluindo este ano. E quem está entrando esse ano também vai começar para concluir junto com os demais, né? Nesse ano em particular. E aí nós começamos uma continuidade do que nós vimos ano passado, do período que nós chamamos de querigmático. Nós damos continuidade agora com o período chamado de catecumenal. E nesse segundo período, nós começamos em 2 encontros passados abordando sobre a questão da santidade. Uma temática que é imprescindível e fundamental, porque nós vimos lá naquelas 2 temáticas que primeiro foi nosso Senhor Jesus Cristo que disse: sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. E São Pedro, nosso primeiro Papa, lá na frente na sua carta vai dizer: sede santos como o vosso Pai do céu é santo. A santidade não é opcional. A santidade é uma exigência. É fundamental para quem quer chegar ao céu. E nessa continuidade agora, então, depois de nós termos visto naqueles 2 encontros porquê da santidade, o que pode nos ajudar a chegar à santidade, né? Fé, vida de oração, intimidade com o Espírito Santo, renunciar ao pecado, aceitar nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, amar a Deus e vida sacramental. São alguns dos vários elementos e instrumentos que nós podemos utilizar para buscar uma vida de santificação. Agora a pergunta que vai iniciar a nossa temática deste sábado é: alguém se santifica sozinho? Alguém é capaz de se santificar sozinho? Eu, Ribamar, posso chegar ao céu somente pelas minhas próprias forças? Ou como muitos estão fazendo por aí, só eu e Deus? Eu não preciso de igreja, não preciso de padre, não preciso de dogma, eu não preciso de Bíblia, eu só preciso ser eu e Deus. Será que isso existe? Não. Quem pensa assim está incorrendo num dos pecados que mais leva pessoas ao inferno, que se chama soberba. E é o pecado identitário do inimigo de Deus, Satanás. Então, por isso que combater a soberba só com outro remédio, chamado humildade. E a humildade tem que nos levar a entender aquilo que é a temática desse encontro de hoje, se não conseguirmos esmiuçar ele por inteiro hoje, fica para a próxima semana, que é o tema Igreja, Sacramentos e Salvação. Eu pedi para quem já estava na sala primeiro, digitei aí para que abrisse sua Bíblia no Evangelho de São Mateus, no capítulo 22, para que a gente comece então a refletir e mergulhar nessa realidade. Não existe santidade sozinho. Eu não serei capaz de
me santificar por mim mesmo. Mesmo ou ainda que buscando um auxílio de Deus. Mas nós vimos que o próprio Deus exige que nós sigamos uma linha, uma direção que Ele traçou e que Ele deixou e que nós temos que ser fiéis. Então, no Evangelho de São Mateus, no capítulo 22, nessa passagem Jesus vai contar mais uma de suas parábolas, e onde ele vai narrar assim para os discípulos e para aquele povo, para quem ele pregava. Jesus tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: o reino dos céus é como um rei que preparou a festa do casamento de seu filho. Mandou seus servos chamarem os convidados para a festa, mas eles não quiseram vir. Mandou então outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: já preparei o banquete, os bois e os animais cevados já foram abatidos, tudo está preparado. Vinde para a festa. Os convidados, porém, não se importaram. Um foi para seu campo, outro para seus negócios, e outros agarraram os servos, bateram neles e os mataram. O rei ficou irado e mandou suas tropas matarem aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Em seguida disse aos servos: a festa do casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide às encruzilhadas dos caminhos e convidai para o casamento todos os que encontrardes. Os servos saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do casamento ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou um homem que não estava trajado para o casamento. E perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem o traje para o casamento? Ele, porém, calou-se. Então o rei disse aos que serviam: amarrai-lhe os pés e as mãos e lançai-o fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Com efeito, muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós vemos então aqui Jesus contando em forma de uma parábola o quê? A realidade da salvação. Eis que o Deus quer salvar a humanidade. E ele quis começar por onde? Pelos convidados eleitos, o povo de Israel. Mas aqui os convidados não quiseram, deram desculpa de todo jeito. E ele se irrita e diz: manda os seus servos agora, vão pelos caminhos e convidem todos. Os primeiros, os eleitos, não quiseram. Então vão pelos caminhos, saiam pelo mundo afora. E chamem todos que puderem, todos, bons e maus, de todas as nações e povos, raças, e chamem para o casamento. Chamem para a festa. Porque esses que eu chamei deram as costas. E eis que aqueles servos foram e saíram pelo mundo e trouxeram. Mas no meio daqueles estava um que não estava com os trajes ideais. E esse foi lançado fora, no lugar de choro e ranger de dentes. Meus irmãos, essa realidade é o céu. Essa realidade é o céu que era para toda a humanidade, mas que
foi frustrado pelo pecado de nossos pais, Adão e Eva. Todo homem que viesse ao mundo a partir de Adão e Eva e sua descendência eram destinados ao céu. Mas com a queda de nossos pais, Adão e Eva, a realidade é que nós hoje temos aqueles que querem e aqueles que não querem a salvação. O certo é que quando Jesus conta essa parábola e diz: vão, saiam pelos caminhos e reúnam a todos os que encontrarem. Reunião em grego quer dizer eclésia. Eclésia em português, igreja. O que é a igreja então? É o lugar dos reunidos. É o lugar daqueles que foram chamados pelo Senhor. É o lugar daqueles que o Senhor quer congregar. Em primeiro lugar, aqui nesta terra, mas depois pela eternidade na glória do céu. E veja que quando Deus diz, chamem bons e maus, nosso Deus não faz distinção entre aquele que não mata, não rouba, não se corrompe, não trapaceia, não desvia o dinheiro público, daquele que mata, que rouba, que estupra, que se corrompe, que faz todo tipo de barbaridade. Para Deus, todos são passíveis e possíveis de salvação. Agora, para adentrar a realidade do céu, que é este lugar da festa, tem que estar com os trajes reais. Tem que estar com os trajes ideais. Ou será que você vai para uma festa de casamento, mulher vestida de mini saia curta, de blusa mostrando a barriga e coisa do tipo? Você, rapaz, vai de shortão de academia e de camisa regata? Você passa da porta de entrada? É claro que não. No céu também. Para adentrar o céu, tem que estar revestido das vestes ideais. E a veste ideal se chama santidade. Aquele homem que foi identificado sem os trajes era uma alma que não estava em santidade. E o céu, a realidade do céu, é lugar para santos. Então aqui Jesus, quando conta essa parábola, ele está contando aqui duas realidades. Uma realidade da igreja aqui da terra. E nessa igreja aqui da terra, todos nós somos convocados, bons ou maus. E a verdade é que todos nós, na verdade, somos maus. Porque o próprio Jesus no Evangelho pergunta certa vez, quem é bom? Quando disseram para ele, bom mestre, ele disse, quem é bom? Só o Pai é bom. Aquele jovem rico perguntou para o Senhor. Então essa igreja aqui da terra, ela é composta por homens maus, mas que lutam dia após dia, com sinceridade e desejo de coração para serem bons. E é por isso que existe essa realidade chamada igreja, para nos ajudar. Trocar essas vestes de imundície, de pecaminosidade, para vestes de santidade. Para que aí assim, um dia saindo dessa vida, partindo para a glória eterna, nós cheguemos perante Deus com os trajes ideais,
E assim como aquele pai que recebe o filho pródigo, que diz: peguem ele, troquem as roupas, ponham vestes novas para que nós comecemos a festa. Cada um de nós aqui sejamos dignos de adentrar o salão da festa que é o céu. Então a resposta àquela pergunta é: não existe santidade sem igreja. Você pode mastigar a sua Bíbliazinha todos os dias. Você pode ter o seu tempo de oração todos os dias. Você pode até se esforçar muito para ser um homem ou uma mulher muito bom, muito boa, muito honesto, muito correto, muito correta. Mas se dentro do seu coração ainda pulsa um pecado chamado soberba que diz: só eu e Deus basta, você corre um sério risco de ser um daqueles que o nosso Senhor Jesus Cristo diz: muitos chegarão diante de mim dizendo Senhor, Senhor, e eu direi para eles: não vos conheço. Porque sobrou soberba nessa alma e faltou humildade, que é o principal. A nossa santidade passa pela realidade da igreja. Eclésia, reunião, povo. E por que isso? Porque nós vemos aqui claramente, Deus quer um povo. Deus quer um povo para Ele. Por isso que nós, quando começamos a passear pela Bíblia, lá desde o Gênesis, volta lá para o seu livro do Gênesis, lá no começo. Bota lá no capítulo 1, a partir do versículo 26. Gênesis 1, a partir do versículo 26. Deus, depois de ter criado tudo, criado o dia, criado a noite, criado o sol, as estrelas, criado a terra, criado o mar, os seres da terra, os seres do mar. Chega no sexto dia e Deus diz, a partir do versículo 26, façamos o ser humano à nossa imagem e segundo a nossa semelhança. Que ele domine sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, todos os animais na terra e tudo o que rasteja pela terra. E Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e disse-lhes: sede fecundos e multiplicai-vos. Enchei a terra e submetei-a. Palavra do Senhor, graças a Deus. Qual foi o primeiro mandamento de Deus para o homem e a mulher criados? Crescei, sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Me deem filhos, me deem uma descendência. Encham essa terra de outros semelhantes a vocês. Eu quero descendência, eu quero um povo. E é por isso que eu já vou avisando aqui e antecipando o sacramento do matrimônio que a gente vai ver lá mais para frente. Casal que se une na igreja e depois diz: minha filha, meu filho, vamos ser só nós dois mesmo. Negócio de menino nesses dias tá dando trabalho demais. Esse mundo tá muito louco, tá virado de cabeça para baixo, não sei o que. Você está incorrendo num pecado grave porque você está indo contra um desejo de Deus, que é cooperar para a criação. Porque Deus quer um povo. Se neste mundo aqui
Já estão achando que 7 bilhões de seres humanos é gente demais e que tem que reduzir isso pelo menos a 2/3. Eu não sei se alguém sabe aqui, mas existe um movimento mundial de homens demoníacos chamados de globalistas, que o projeto deles é reduzir a população mundial para 1/3, ou seja, de 7 bilhões cair para 2 bilhões de pessoas. E muitos dizem, creem piamente, que esse projeto já está sendo colocado em prática há pelo menos um ano, de um ano para cá. Mas se o homem aqui da Terra diz que esse mundo não cabe tanta gente, Deus que nos criou e nos pede para que geremos filhos para o céu. E aqui eu abro um parênteses para contar o que aconteceu no caso da família de Santa Teresinha do Menino Jesus. Os pais de Santa Teresinha do Menino Jesus, São Luís, queria ser sacerdote. Não pôde porque não dominava o latim. A mãe de Santa Teresinha, Santa Zélia, queria ser religiosa, freira. Não pôde porque a família não tinha dinheiro para mandá-la para um convento. Então os dois viveram uma vida leiga, mas os dois sempre diziam um para o outro: ainda que eu tenha que me casar e viver uma vida normal, eu quero viver a minha castidade para chegar ao céu. E os dois se encontram um dia, e que coincidência ou jesuicidência, os dois se encontram e falam a mesma coisa um para o outro. E se casam e resolvem: nós vamos viver a castidade e vamos lutar para chegarmos junto ao céu. Só que um dia eles vão a um sacerdote e perguntam se eles estavam pecando com aquela atitude. E o sacerdote diz justamente isso para eles: vem cá, vocês acham que Deus quer filhos para encher esse mundo aqui? Deus pede filho aos casais para encher o céu. E naquele dia São Luís e Santa Zélia voltam para casa e fazem 9 filhos, dos quais 4 morrem muito cedo. Sobrevivem 5 meninas, entre elas Santa Teresinha do Menino Jesus. Todas as 5 morrem religiosas. Santa Teresinha se torna santa, os pais já são santos, quem sabe as irmãs futuramente também. Deus quer um povo. Deus quer um povo. Mas aí vem a queda. E quando vem a queda, nós saltando aí para o capítulo 3 de Gênesis, depois que Adão e Eva pecam e Deus vem a eles e eles com vergonha se escondem, depois aparecem e aí se entregam, né, que desobedeceram e comeram o fruto proibido da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus então proclama aquela palavra para Satanás, né, para a serpente, que está lá no versículo 15, né, do Gênesis aí, Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça. A Ave Maria diz esmagará a cabeça, né? E tu lhe ferirás o calcanhar. Ferir o calcanhar quer dizer traição. Profecia que futuramente, né, o Salvador seria traído. Então, porém, ódio entre a tua descendência e a dela. Deus aqui continua dizendo que ele quer uma descendência, ele quer um povo. E esse povo vai vir de uma mulher, que gerará um filho, que esmagará a cabeça do inimigo, Jesus. Mas, lastimavelmente, Deus aqui já está dizendo que também existe a descendência da serpente. Existirão aqueles que, infelizmente, conscientemente, de livre e espontânea vontade, optarão por não querer a Deus.
infelizmente se condenarão. Como são os ateus, os agnósticos, os materialistas. E por aí vai. Então, Deus mostra claramente que quer um povo. Quer um povo. Só que aquele primeiro povo se degenera. Vamos aí para o capítulo 6. E chega ao ponto de Deus dizer: eu me arrependo de ter criado o homem e vou destruí-lo. Mas lá no capítulo 6, no versículo 8, diz assim: Noé, entretanto, encontrou graças aos olhos do Senhor. Deus olhou um homem justo que não estava no meio daquela multidão de pervertidos da humanidade daquela época. E Deus diz então aqui para Noé o quê? Vamos lá, versículo 9 ao 11. Capítulo 6, Gênesis 6, versículo 9 ao 11. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e íntegro no seu tempo. Noé andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Mas a terra estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Saltando para o versículo 17. Eis que eu vou mandar sobre a terra as águas do dilúvio, a fim de arruinar toda a carne que tem sopro de vida debaixo do céu. Tudo que existe sobre a terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei minha aliança. Entrarás na arca com teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aquela humanidade inteira estava corrompida e Deus diz: vou acabar com tudo. Mas você que é justo vai permanecer com sua família. E a partir de vocês eu vou levantar uma nova geração, um novo povo. Por quê? Porque Deus quer um povo para si. E coloca aquele povo dentro de uma arca. Você sabe o que a igreja, a teologia nos ensina? Que essa arca representa a igreja. Onde foi que Noé e seus filhos se salvaram? Dentro de uma arca de madeira. Essa arca representa a igreja. Naquela passagem lá da tempestade acalmada, que Jesus vem caminhando sobre as águas, e vem uma grande tempestade e começa a querer jogar a barca com aqueles discípulos no mar, e se desesperam, e de repente vem Jesus vindo andando sobre as águas, e Pedro diz: mestre, se és tu, deixa eu andar até aí. Ele sai de dentro da barca andando por cima da água, mas sente medo, começa a afundar. E diz: Senhor, salva-me. Jesus pega ele pelo braço e diz a palavra que ele coloca ele de volta na barca e a tempestade cessa. O que é aquela barca? A igreja. Para ensinar o que para mim e para você, irmãos? Segurança. Só dentro da barca da igreja, fora da barca da igreja, bote o pé fora da barca da igreja, como Pedro quis fazer, você corre perigo, e perigo de morte. Como Judas abandonou Jesus, a barca de Jesus naquele dia da Santa Ceia, e diz que ele entrou pela noite adentro. E qual foi o destino de Judas? Morte. Então Deus pede para Noé: construa uma barca, entre dentro com sua família, e a partir de vocês farei uma nova geração. Agora vocês vão prestando atenção uma coisa, a partir de agora. Cada vez que Deus vai chamando um homem para o seu projeto de salvação da humanidade,
ele sempre vai colocando uma aliança entre ele e aquele homem. Então, Deus escolhe Noé, depois que passa o dilúvio. Deus diz para Noé lá no capítulo 9, pulem aí para o capítulo 9. Gênesis 9, a partir do versículo 12. Deus diz: a partir de ti, eu vou fazer uma nova humanidade e quero fazer uma aliança contigo. E essa aliança sempre tem um sinal. Então, Gênesis 9, a partir do versículo 12, Deus diz: este é o sinal da aliança que estabeleço entre mim e vós e todo ser vivo que está convosco. Pelas gerações para sempre. Pelas gerações para sempre. Ponho nas nuvens meu arco como um sinal de aliança entre mim e a terra. Quando eu cobrir de nuvens a terra, aparecerá o meu arco nas nuvens, e me lembrarei da aliança que firmei entre mim e vós e todo ser vivo e toda a carne. E as águas não mais se transformarão em dilúvio para destruir toda a carne. Quando o arco estiver nas nuvens, eu o contemplarei e me alegrarei da aliança eterna entre Deus e todo ser vivo de toda a carne sobre a terra. E Deus disse a Noé: este é o sinal da aliança que estabeleço entre mim e toda a carne sobre a terra, palavra do Senhor. Que sinal é esse que Deus está falando aí, gente? Ponho nas nuvens meu arco como um sinal de minha aliança entre ti, entre mim e a terra. Que arco é esse aí? Arco-íris. O arco-íris, gente. Então, toda vez que você vê um arco-íris se formar entre as nuvens, é a aliança de Noé que ainda está valendo até os nossos dias de hoje, vai valer até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, quer saber qual é a ousadia do inimigo, do mal? Quem é hoje que usa como símbolo o arco-íris? A classe LGBT, alguma coisa desse tipo? Justamente. Justamente. Então, o arco-íris é um símbolo sagrado, divino. E o inimigo tem a capacidade de cooptar um símbolo sagrado para se transformar de bandeira de um movimento pecaminoso. Eu não estou aqui atacando as pessoas. Os homossexuais são dignos como nós, merecem a nossa consideração, merecem a nossa oração, merecem o nosso desejo de vê-los salvos como nós queremos ser salvos. Agora, a sua prática é pecaminosa e leva à perdição. Então, observe como Noé, o primeiro escolhido por Deus para restaurar a humanidade e começar o projeto de salvação de Deus, Deus faz uma aliança com ele por meio do arco-íris. Porque o arco-íris é de várias cores, mas a soma de todas as cores dá que cor? O branco. A uniformidade. É a unidade na diversidade. É Deus dizendo que não importa a tua cor de pele, não importa a tua língua, não importa a tua raça. Todos somos provenientes do mesmo lugar, todos nós somos provenientes de Deus. Por isso somos importantíssimos para Ele e o desejo único dele é que nós voltemos para Ele. Muito bem, saltem para o capítulo 12. Infelizmente, com Noé não foi possível, mas Deus vai continuar tentando. E lá mais na frente, capítulo 12, quem é que entra agora em cena?
Abrão. E lá em Gênesis 12, Deus vai a Abrão, um senhor já de idade avançadíssima, rico, vida boa, tudo em paz, já estava tranquilo, ele com sua esposa Sara, já estavam velhos mesmo, já sabiam que não tinham mais condição de ter filhos, né? A vida estabilizada, muitos camelos, muitos servos, muita terra, muita fartura. Eis que um dia Deus aparece a Abraão e diz: sai da tua terra, do meio da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Já pensou você? Tudo em dia, tudo em paz, e Deus diz: sai, sai, deixa tudo e vai para onde eu te mostrar. Não diz nem assim, é acolá que tu vai, não. Vai para onde eu te levar. E farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Pulando aí para o versículo 14. Quando Abraão entrou Quando Abraão entrou no Egito, os egípcios viram que sua mulher era extremamente linda ao vê-la. Desculpem, eu acho que eu peguei a situação errada. Desculpem, não é isso. Eu anotei errado aqui. Ah, tá. Saltem para o versículo 7. Então, o Senhor apareceu a Abraão e lhe disse: darei esta terra à tua descendência. E Abraão edificou aí um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, o que Deus está dizendo para Abraão? Farei de ti uma grande nação, uma grande descendência, de um homem velho casado com uma senhora também idosa. Mas farei de ti uma grande nação. E lá mais na frente, eu copiei errado aqui a passagem, ele vai dizer: farei de ti, da tua descendência, maior do que os grãos de areia da terra ou as estrelas do céu. Por quê? Porque Deus quer um povo. Deus quer um povo. Deus quer um povo. E aí, no caso de Abraão, quando Abraão aceita, Deus também vai fazer uma aliança com Abraão. E qual é a aliança com Abraão? Saltem aí para o capítulo 17. Abraão tinha 99 anos quando o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sei íntegro. Estabelecerei minha aliança entre mim e ti, e te multiplicarei sobremaneira. Abraão caiu de rosto por terra, e Deus lhe disse: de minha parte, esta é minha aliança contigo. Serás pai de uma multidão de nações. Não será mais chamado Abrão, mas o teu nome será agora Abraão. Aumentou um A por causa da multiplicação da descendência dele, né? Porque farei de ti o pai de uma multidão de nações. Eu te tornarei sobremaneira fecundo. De ti farei nações e reis sairão de ti. Estabeleço minha aliança entre mim e ti e a tua descendência depois de ti, através de suas gerações. Uma aliança perene, para que eu seja o teu Deus e o de tua descendência depois de ti. A terra na qual migrares, toda a terra de Canaã, eu a darei em propriedade perene a ti e a tua descendência, e eu serei o seu Deus.
Deus disse a Abraão: de tua parte guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência depois de ti, através de suas gerações. Esta é a minha aliança que devereis guardar entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti. Todo varão entre vós será circuncidado. Fareis a circuncisão na carne do vosso prepúcio. Esse será o sinal da aliança entre mim e vós. No 8º dia do nascimento serão circuncidados todos os varões de vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa como o que foi comprado por dinheiro de algum estrangeiro, sem ser de tua descendência. Seja circuncidado tanto o escravo nascido em casa como o comprado por dinheiro. Assim minha aliança estará em vossa carne como aliança perene. O varão incircunciso, porém, aquele que não tiver a carne de seu prepúcio circuncidada, será eliminado do seu povo, pois rompeu a minha aliança. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Qual é o sinal da aliança agora do novo escolhido, que é Abraão? Todo varão entre vós será circuncidado. Circuncisão. Então o varão é o quê? O primeiro filho homem que nascia naquela família. Era levado ao sacerdote, pegava ali o penizinho do bebê, né, da criancinha, 8 dias de nascido, puxa ali o prepúcio, né, aquela pele que cobre ali a glande, né, a cabeça do pênis, corta a ponta daquele prepúcio ali, e aquele sangue que sai daquela circuncisão se tornava o sinal da aliança daquela família, daquele povo com Deus. Então observe, toda vez que Deus chamava algum eleito para continuar sua obra redentora, sua missão de salvação, ele cobrava sempre uma aliança. Com Noé, o arco-íris nas nuvens. Com Abraão, a circuncisão. Derramamento de sangue. Preste atenção nesse detalhe, derramamento de sangue. Aí nós vamos dar um salto para frente, livro do Êxodo. Entra agora um personagem novo chamado Moisés. Moisés é chamado a libertar o povo que estava cativo no Egito há 420 anos, escravo no Egito. Então Moisés, que tinha sido criado pela filha do faraó, mas depois mata um soldado egípcio que estava maltratando um hebreu, descendente dele, ele foge. Depois, lá no Êxodo 3, né, ele recebe aquele chamado de Deus: Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo, volta lá e liberta meu povo. Moisés vai, com muita luta, né? Preciso Deus mandar 10 pragas para poder libertar o povo do Egito. E antes do povo sair do Egito, que era quando viria a 10ª praga, que era a morte de todos os primogênitos do Egito. Êxodo capítulo 12, o Senhor vai pedir assim para Moisés. O Senhor disse a Moisés e Arão na terra do Egito: este mês será para vós o início dos meses, o primeiro mês do ano. Falai assim a toda a comunidade de Israel: no dia 10 deste mês, cada um tome um cordeiro, preste atenção aí, um cordeiro para a casa paterna, um cordeiro para cada casa. Se para uma casa um cordeiro for demais, convidará também o vizinho próximo de sua casa, contando o número de pessoas. Calcularás o cordeiro de acordo com o que cada um comer. O cordeiro será sem defeito, macho, de 1 ano. Pode ser cordeiro ou cabrito. Guardai-o até o dia 14 do mês. Então toda a comunidade de Israel reunida o imolará ao cair da tarde. Tomarão um pouco do sangue e com ele
untarão os 2 umbrais a viga da porta das casas na quais o comerem. Nesta mesma noite comerão a carne assada ao fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Não a comereis crua nem cozida em água, mas assada ao fogo, com cabeça, pernas e vísceras. Nada deixareis até a manhã seguinte. Se algo sobrar até a manhã seguinte, vós o queimareis no fogo. Assim o comereis, os rins cingidos, sandália nos pés, cajado na mão, e o comereis às pressas. É a Páscoa, isto é, passagem do Senhor. Nesta noite eu passarei pela terra do Egito e ferirei todo primogênito na terra, desde as pessoas até os animais. Farei justiça contra todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue nas casas onde estiverdes servirá de sinal para vos proteger. Ao ver o sangue, passarei adiante, e a praga do extermínio não vos atingirá quando eu ferir a terra do Egito. Este dia será para vós um memorial, e o celebrareis como festa do Senhor. Vós o celebrareis como preceito perene em todas as vossas gerações. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então aqui nós já vemos agora o povo do Egito o povo de Israel saindo do Egito, vai ser libertado da escravidão do Egito para ir para a terra prometida, levado por Moisés. Mas antes disso acontecer, Deus pede o quê? Um sacrifício de um cordeiro macho, sem mancha, sem defeito, que deve ser imolado, seu sangue passado nos umbrais das portas, para que quando o anjo exterminador passar pelo Egito, onde tiver aquele sangue, ele passe direto e não mate os primogênitos daquela casa. E aí diz que esse memorial deve ser celebrado por toda a existência daquele povo. Então olha aí, ó, um cordeiro que deve ser imolado, seu sangue derramado, para o livramento daquele povo. Quem será esse cordeiro futuramente? Que será imolado, para que pelo seu sangue derramado as almas sejam salvas, sejam livradas da perdição. Quem é que está prefigurado aqui? Quem é este cordeiro que está prefigurado aqui? Que será a aliança Foi Cristo? Muito bem. Aquele que será a aliança definitiva. Então dê um salto na sua Bíblia do Antigo para o Novo Testamento e vá lá para o Evangelho de São Lucas, no capítulo 22, a partir do versículo 14. Lucas 22, a partir do versículo 14. Quando nós chegamos aqui nesse momento de Lucas 22, agora esse cordeiro que estava prefigurado lá no tempo de Moisés, agora ele está aqui personificado. E ele tem um nome, e se chama Jesus, Deus que salva. E ele está aqui aonde, gente? Justamente na Quinta-feira Santa, que nós rememoramos semana passada. E a partir do versículo 14, narra o Evangelho que quando chegou a hora, Jesus pôs-se à mesa com os apóstolos e disse: Tenho desejado ardentemente comer convosco esta ceia pascal antes de padecer, pois eu vos digo que não mais a comerei
a comerei até seu pleno cumprimento no reino de Deus. Então, recebendo um cálice, deu graças e disse: Tomai este cálice e partilhai entre vós. Pois eu vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. A seguir tomou o pão, deu graças, partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Depois da ceia, fez o mesmo com o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança. Este cálice é o quê? A nova, e não só nova, e eterna aliança. No meu sangue que é derramado por vós. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, se a aliança lá com Abraão começou com o derramamento de sangue, pela circuncisão, pelo corte do prepúcio, e Jesus era circuncidado porque ele era primogênito. Depois, lá com Moisés, um cordeiro que deve ser imolado, macho, sem mancha, sem mácula, sem ruga, sem defeito algum, deve ser imolado, ou seja, seu sangue deve ser derramado para que haja livramento para Israel. Agora, esse cordeiro, com C maiúsculo, que é Jesus, está dizendo aqui, este cálice, ou seja, esse cálice, esse sangue, é o sangue da nova aliança. A aliança que foi frustrada em Noé, frustrada em Abraão, frustrada em Moisés, frustrada em Davi, mas que vai permanecer agora definitivamente, sem nunca mais ser quebrada, porque ela foi feita pelo sangue de Jesus. Então Deus quer um povo. E toda vez que Ele quer um povo, Ele chama alguém. E chama alguém e faz uma aliança com aquele povo. Chamou Noé, fez uma aliança pelo arco-íris. Chamou Abraão, fez uma aliança pela circuncisão. Mas eis que virá aquele que não veio deste mundo, mas veio direto do céu, o Filho de Deus, mas que se encarnou, que vai, então, gerar um novo povo, e tendo como aliança o seu próprio sangue derramado na sua paixão e morte. Na sua paixão e morte. Então, nós estamos falando de salvação. E a salvação passa por fazer parte de um povo. Mas e que povo é esse? Só existe um. Aquele povo que está debaixo da vontade, da autoridade e da aliança com nosso Senhor Jesus Cristo. Que está inserido dentro dessa realidade da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por isso que nós temos que ter essa plena consciência. Se eu quero viver santidade, porque eu quero salvação, eu tenho que ser igreja. Mas não é qualquer igreja. A igreja. A única igreja que reúne e congrega o novo povo de Deus. Quem é esse novo povo de Deus? Gerado a partir de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem uma aliança com Ele, por meio do seu sangue derramado na cruz, que nos comprou e nos justificou e nos deu penhor de salvação. Então,
A salvação passa pela realidade da igreja. Por mais que você busque Jesus, queira ser fiel a Jesus, mas recusando a igreja, isso não existe. Porque Jesus é misticamente a igreja. Então, nós finalizamos aqui essa primeira parte dessa catequese, continuamos para o próximo sábado, deixando essa primeira realidade para vocês. Eu espero que tenha ficado bem compreendido. Nós temos que desejar salvação, mas essa salvação passa necessariamente por eu saber que eu sou e preciso ser parte de um povo, o povo de Deus, e que faz parte de uma igreja, um povo congregado e unido a partir de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que Paulo vai dizer que a igreja é o corpo místico de Cristo. Então, toda vez que eu renego a igreja, eu me ponho em excomunhão, excomúnio. Eu estou fora da comunhão, eu estou fora da igreja. Eu não respeito o Papa, está fora da igreja. Eu não respeito o sacramento, está fora da igreja. Eu não respeito o credo, a não ser que eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, em Jesus Cristo, seu único Filho. Dali para frente eu não creio em mais nada. Você está em excomunhão, você está fora da igreja. Então, só há possibilidade de salvação por meio da igreja. E isso, quando bate nesse mundo pagão, ateu, apóstata, incrédulo, no qual nós estamos vivendo hoje, isso é motivo de neguinho urrar de raiva. Porque não sou eu que diz, é a igreja que diz. Fora da igreja, não há salvação. Então, entendamos essa primeira parte, tá? Para a gente, então, continuar a segunda parte semana que vem. Ok, gente? Senhor, quero te louvar e te agradecer por esse encontro. Rogar, Senhor, que teu Espírito Santo grave profundamente, no mais profundo da mente, do coração, da alma de cada um desses irmãos e irmãs que estão aqui participando dessa catequese hoje. Que, Senhor, o teu Espírito Santo abra a compreensão de uma forma maravilhosa, cada um entender que o Senhor quer reunir um povo no céu, mas esse povo precisa buscar santidade. E o lugar dessa santidade é numa vida de igreja, numa vida eclesial, comungando dessa igreja, vivendo, participando como irmãos, irmãos em Cristo, e perseverando nessa caminhada de salvação. Dai, Senhor, a cada um aqui essa graça desse entendimento profundo, e passem a partir de hoje mais e mais a amar a sua igreja, a despeito das suas falhas, das suas fraquezas, das suas quedas. Não da igreja que é santa, mas por causa de homens que pecam. E amem essa igreja, e perseverem nela, e creiam que ela tem sim os instrumentos eficazes para a nossa santificação, para a nossa salvação. Muito obrigado, Senhor. Eu te louvo e te agradeço. Em nome de Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Gente, fiquem em paz, fiquem com Deus. Até o próximo sábado, se Deus quiser. Estivemos reunidos, vamos permanecer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, gente. Paz de Jesus, o amor de Maria, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Amém. Deus.